Vim aqui pra fazer aula experimental, só que tá cheio. Cheio de criança, né? Mas tá cheio. E aí, às 11 vai começar minha aula, já me deram meu patins, já assinei os papéis. Só que eu tô até com medo de botar o patins e me estabacar no chão, sabe? Mas enfim. Pera, eu vou... Botei a joelheira, porque, né, senhoras que tem problema no joelho necessitam, só que agora eu tô com medo de levantar. Pá. Pá. Vamos ver. Olha, levantou. Bem facinho. Gente, que loucura. Com medo? Eu também tô com medo. Eu vou deixar virada assim pro meio. Calor já. Toda tremendinha. A maioria das cenas da aula foram de longe, porque se vocês estão vendo aí, não tinha como usar microfone na hora e o ângulo também eu não consegui num lugar mais perto, mas aí no início da aula começou dando tudo certo. Eu já tinha andado de patins, né, quando eu era mais nova, mas acabei parando ali porque eu tenho um problema no joelho e eu nunca mais andei. Então eu comecei ali só pela barra mesmo, me segurando na parede. Mas aí a Yasmin já saiu voando. A mulher, ó, patinadora profissional. E aos poucos, eu ainda tava na parede, mas aos poucos eu tava retomando um pouco mais. E fui me soltando. Me soltei tanto que, senhora amado, tem um babado fortíssimo que eu vou contar pra vocês no final desse vídeo. Mas basicamente o que faltou ali pra mim no início foi uma confiança, porque eu tava muito insegura, né, de andar, e eu tava com um leve medo de cair, né, que depois eu fui perder esse medo. Mas a Yasmin, ó, como ela já tava confiante, ela já saiu andando. Ela também já tinha andado de patins, mas ela tinha parado faz anos também, que nem eu, mas ela teve essa confiança maior pra começar. Mas se você for aí, eu andando até de costas. Se você for aí testar esse hobby, ou enfim, skate, outros esportes parecidos, sempre lembre que o essencial ali, o principal, é você ter a confiança e não ter medo, né? Porque o medo que acaba nos paralisando e fazendo com que a gente não tente, sabe? Ai, será que eu quebrei meu pulso? Mas é melhor você no chão. Meu Deus. Olha, agora o enquadramento ficou. Aham. Como a gente já tinha andado outras vezes nessa aula mesmo, já nos passaram uns exercícios pra gente fazer coisas diferentes. A Yasmin, como sempre, já tava indo ali à frente, mas eu pedi uma ajuda de uma instrução pra equilibrar mais, né? Eu já sou desequilibrada sem os patins, imagina de patins, né, gente? E aí a prof tava ali me dando um auxílio. E eu tentei primeiro fazer a parada pra depois tentar andando, né? E eu até percebi que no início eu tava fazendo bem rapidinho, era só um sustinho, ó. Levantou, baixou. E depois eu fui conseguindo melhorar, né? E ficar mais tempo com a perna levantada. Depois a gente foi lá pro outro lado, fez um exercício de zigue-zague com os cones. E aí depois a gente voltava também fazendo outro exercício que, ó, com a perna levantada. E eu percebi que do início da aula pro final da aula eu já tava bem melhor, sabe? Então, ver que tu teve uma evolução em uma aula só, imagina se a gente fizesse constantemente, sabe? Gente, eu tô morrendo, eu já caí, já aconteceu de tudo.
Eu não sei como que a minha mãe deixava fazer esse esporte tão perigoso quando eu era criança, tá? Porque depois de adulta eu percebi que é demais pra mim, tá? A professora está pedindo pra fazer coisas que eu não tenho confiança pra fazer. Eu acho que eu vou morrer. Oi, gente, já passou algumas horas aí que a gente fez a aula, mas eu adorei. Ai, pera que eu vou tirar esse negócio da TV aí. Mas enfim, a aula foi muito legal, eu adorei. A Yasmin pretende fazer todo sábado, né, no final de semana. E eu tô pensando se eu faço no final de semana, bem na hora que eu vou gravar o vídeo, sempre tem algum barulho, meu Deus. Tá, mas eu tô pensando se eu faço no final de semana, eu vou fazer dia de semana, mas algum dia eu vou fazer, porque eu adorei a experiência. Mas assim, eu caí e eu machuquei um pouco meu pulso, então hoje sem crochê, sem nada, porque tá doendo muito. Eu até pensei que eu tinha quebrado, mas aparentemente não é isso, espero eu. Mas enfim, gente, foi muito legal. Cair faz parte, né? Acho que todo mundo cai. Tem que tomar cuidado pra cair direito, não se machucar, mas enfim. Ai, foi muito legal, eu adorei. Gente, eu não falei mais com vocês, mas desde que eu caí lá no patins, primeiro não tava doendo tanto, mas depois começou a doer muito. Eu comecei a usar um negocinho aqui na mão, hoje já tirei, mas agora eu vou no médico pra fazer um raio-x pra ver se não foi nada sério, assim, porque tá doendo até agora. Eu bati foi sábado de manhã e hoje já é segunda, então vou lá ver se tem alguma coisa. Mas é isso aí. Ai, eu acho que minha mão tá inchada. Não, mas vou ir só por precaução mesmo. Nas quebradas eu acho que não tá, porque senão ia ser uma dor insuportável. E talvez até estaria roxo e tal, né? E roxo não tá, não. Tive que botar gesso. Vou ficar uma semana com gesso certo. E depois eu voltar lá pra ver se eu vou ter que usar mais. Só que assim, não sei como é que eu vou viver, porque agora eu me sentei aqui. A única coisa que eu fiz desde que cheguei no médico foi almoçar, daí eu me sentei aqui. Eu falei, cara, o que que eu vou fazer agora? Porque eu não consigo ficar sem fazer nada. Não consigo. Mas enfim, gente, mesmo tendo acontecido isso, com certeza eu vou voltar a andar de patins, tá? Não vou ficar com medo só por causa disso. E como eu falei ali antes pra vocês, mesmo que não tenha dado pra escutar também, eu adorei a experiência, principalmente com uma amiga, porque antigamente quando eu fiz patins, quando eu iniciei sozinha, né? Então é legal ter uma pessoa ali pra treinar contigo. E eu também indico pra todo mundo ir fazer, mas sempre entender os seus limites, não tenta ir mais rápido, dar um passo maior que a perna, mas cair é normal. Quando eu fazia quando eu era pequena, que eu patinava antes, né? Eu sempre caía, nunca tinha acontecido nada. Então, assim, foi um azar meu, a forma que eu caí errado. Então, gente, patinem, saiam, se divirtam com suas amigas, testem novos hobbies. Esporte é assim mesmo, a gente pode cair e se machucar. Até na rua você pode cair e se machucar. Então, não deixem de fazer as coisas por causa disso, por medo e tudo mais. E quando eu tiver boa e voltar, eu trago aqui pra vocês. E me falem nos comentários que outros hobbies vocês querem que eu teste, tá bom? Mesmo com a mão enfaixada, eu vou ler aí e ver o que eu posso fazer. Beijo, tchau, até a próxima.